nesse momento. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, glorificamos o Teu nome por mais um dia de vida e saúde na Tua presença. É uma honra, Pai, estar na Tua presença diante de Ti para glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor confiou para estarmos aqui falando da Tua palavra, do Teu amor, do Teu reino, para glorificar a Ti. Eu glorifico a Ti, Senhor Jesus. Glorifico a Ti, Pai. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo. Ô Espírito Santo, eu declaro nessa manhã, fique à vontade, Espírito Santo, faça como desejar, manifeste o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção, o Teu fogo, o Teu poder, que seja de impacto, Senhor Jesus, nas pessoas, a palavra dessa manhã. Espírito Santo, flua, flua, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, pelos anjos. Os anjos de Deus estão nesse lugar, pela Tua presença, pelos anjos, pela glória de Deus, a graça. Ô Espírito Santo, não deixa que nada possa impedir o fluir, o Teu agir, o Teu mover, a Tua cura, a Tua libertação, o renovo. Renova aquele que precisa, Espírito Santo. Aquele que deseja de todo o coração voltar ao encontro do reino de Deus, viver o reino de Deus, o poder de Deus, a alegria do reino de Deus, a felicidade do reino de Deus. Em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, eu Te apresento cada vida. Eu Te apresento, Pai, eu Te apresento, Senhor Jesus, e Te dou graça. Que chegue, Senhor Jesus, em muitos e milhões de lugares. Que seja alcançada muitas vidas, milhões e milhares de vidas. Ô Espírito Santo, que pessoas sejam transformadas por Ti. Eu sou só um canal para dar voz à Tua palavra, mas é o Senhor que transforma, é o Senhor que regenera, traz a vida, em nome de Jesus. Eu declaro vida nessa live, sopra o Teu fôlego de vida. Eu declaro vida, profetizo fôlego de vida, a esperança. Em nome de Jesus, estejamos expostos diante da Tua luz. E diante da Tua luz, nada fica oculto, nada fica encoberto. E que seja arrancado tudo aquilo que não é Teu, para ser excelente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um bom dia para todos. Meu nome é Hudson Salvador. Eu sou pastor do Cenáculo Apostólico, junto com a pastora Elizabeth, junto com o nosso apóstolo Luiz Carlos. Você que tem um desejo de conhecer mais sobre o Cenáculo Apostólico, participar, nós estamos à sua disposição. Se vocês desejarem levar-nos à sua igreja para estar pregando, ministrando, louvando, nós estamos em inteira disposição para o reino de Deus. Amém? E hoje eu quero falar sobre algo muito especial, que é ativar o propósito de Deus em nossas vidas. Como é ativar o propósito de Deus nas nossas vidas? E nesse momento vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá em Romanos 8, versículo 10 e 11. Romanos 8, versículo 10 e 11. Que diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E seu espírito, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também deverá
também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Glória a Deus, palavra maravilhosa, que fala a respeito do nosso corpo mortal e do nosso espírito. Porque se o Espírito que ressuscitou, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que Ele é capaz de fazer em nossas vidas? Quando nós permitimos o acesso do Espírito Santo, declaramos para Ele: Espírito Santo, fique à vontade no meu espírito, na minha alma, na minha vida. Eu entrego o controle, o governo. Eu reconheço o sacrifício de Jesus e entrego o controle e o governo da minha vida nas mãos dele. Eu estou entregando o governo da minha vida na mão dele. E quando nós entregamos o governo das nossas vidas na mão dele, o que vai acontecer? Ele que vai direcionar. O controle está na mão dele. Ele vai fazer como ele desejar, como ele quiser. E nós estaremos ali fazendo parte do reino de Deus, em comunhão com o reino de Deus. E tudo será para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos vai ser para nosso mérito, força do nosso braço. Vai ser tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, reconhecemos isso, porque entregamos a nossa vida ao reino de Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, falamos: eu não quero ser participante da prática do mundo, eu não quero ser mais praticante, ter as práticas que alimentam o meu corpo mortal. Por quê? Porque se você diz não para as práticas que glorificam o nosso corpo, você está matando as práticas mundanas. E quando você mata essas práticas mundanas, prevalece o Espírito de Deus. É como se você tivesse níveis de duas baterias. Aquela que você desejar que carregue mais, ela vai permanecer mais. A bateria de celular, ela descarrega. A bateria de carro descarrega. Mas tem uma coisa interessante na bateria do carro, que é diferente do celular. A bateria do carro, se você liga o carro e ela estiver numa linha de carga, olha como é interessante. Se ela estiver numa linha de carga, o módulo, que é o cérebro do carro, ele vai o quê? Dizer assim: a bateria não precisa de carga, porque ela já está num nível de carga. E se a bateria do celular não, melhor para carregar o celular é desligado. Então vamos dizer assim, que no mundo é a bateria de celular. Você desliga o celular, ele carrega melhor quando ele está desligado, inoperante. Então vamos dizer que é assim as coisas do mundo. Vamos dar um exemplo assim: as coisas no mundo inoperante. Carga de bateria de celular. Quando você carrega o celular, você vai lá, coloca lá para carregar, tem que estar desligado. É melhor estar desligado. Quando você está em Deus, que é o propósito da carga da bateria do carro, como é que tem que fazer para ela? O módulo falar: ó, carrega lá que precisa de carga. Sabe como é que é? Você precisa botar o melhor é o farol alto, mas quanto mais você ligar item no carro, mais ele vai falar pro alternador: mano, carrega aí brother, carrega aí, porque a galera, o negócio tá doido lá. Aí fala com o alternador, aí o alternador começa a trabalhar. Aí o alternador fala: não, bora galera, bora trabalhar e bora mandar carga lá pra bateria, porque tá falando que não tem carga. E é assim que funciona no reino de Deus. Quanto mais a luz de Deus brilha, quanto mais a luz do Senhor Jesus brilha, quanto mais você alimenta o espiritual, mais forte você está
mais carregado você está. E é assim que funciona a bateria do carro e a bateria do celular. Mas ambos vão estar carregados de modos diferentes. Mas o ideal para a bateria do carro é que você ligue as lâmpadas, ligue o som, Se a bateria estiver descarregada, então, você ligou o carro, a melhor coisa que você faz é acender o farol alto, acender o som, acender tudo, todas as lâmpadas, e ele vai carregar rápido. E é assim que funciona no mundo espiritual. Quanto mais você se achega a Deus, mais a luz de Deus, mais o brilho da luz de Deus, mais a vida com Cristo, mais carregado você vai estar das coisas de Deus, da vida com Deus, da intimidade com Deus. E aí você não vai sentir mais vontade de estar fazendo as coisas do mundo, a prática mundana. E é isso que ele está explicando aqui. É isso que ele está declarando aqui. E se o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais. Estar com Cristo é vida em Deus, é uma vida cheia de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, é vida abundante, prosperidade, não é miséria, não é falta de tudo quebrado, tudo destruído, falta de paz, de alegria, de harmonia. Isso aí é uma grande característica do reino das trevas. É uma grande característica a falta de paz, a falta de alegria, a depressão, a angústia, a solidão. Mas no reino de Deus não é dessa forma. Uma grande forma que você reconheça onde está o reino de Deus é a paz, a alegria, a harmonia, a comunhão. Isso aí é uma grande declaração de que o reino de Deus está ali. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Quando nós declaramos para ele, Espírito Santo, fique à vontade, ele está em nós, ele habita em nós, porque reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, porque Deus não tem como habitar em nós, porque o poder de Deus é muito grande. Como é que Deus vai habitar em nós? Deus é supremo, não tem nada igual a Ele. Como é que Ele vai habitar em nós? Mas o Espírito Santo, vou dar um outro exemplo aqui para você. Você imagina que o Espírito Santo ele seja o pensamento de Deus. Vamos colocar assim, dar um exemplo. Vamos colocar que o Espírito Santo seja o pensamento de Deus. Então vamos dizer, uma pessoa que ela está em casa, mas ela quer ir para um rodízio numa churrascaria. Ela vai pensar que ela está lá no restaurante, sentada, se alimentando daquela churrascaria. Ela vai pensar que ela está num clube, numa piscina, numa praia. Vamos dar um exemplo assim. Ela está pensando naquilo. Ela está lá? Não, ela não está lá. Mas a cabeça dela, a mente dela, o pensamento dela está lá. E quando o pensamento dela está lá, ela sabe o que ela está vivendo lá. Ela está se alimentando daquele rodízio, daquelas carnes maravilhosas, daquela comida excelente. O pensamento dela está lá. E é mais ou menos assim que acontece com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é uma pessoa, não é o pensamento de Deus. É uma pessoa. Tá? Uma pessoa. Então, vamos dizer que o Espírito Santo seja o pensamento de Deus. Deus está em sua glória, no seu reino, mas o pensamento, que é o Espírito Santo, está em cada um de nós. Ele está se preocupando com cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo cuida de cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Você está me entendendo como é que funciona o reino espiritual? É como se fosse o Espírito Santo fosse o pensamento de Deus se preocupando conosco.
clamando com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. É como se Deus ficasse preocupado o tempo todo, o dia todo, 24 horas. Ele está lá no reino dele, na glória dele, com os anjos, arcanjos, serafins. Mas o Espírito Santo, que é o pensamento, um exemplo, um pensamento de Deus, ele está preocupado conosco aqui. Com cada um de nós. Imagine uma terra com mais de 7 bilhões de pessoas e Deus preocupado com cada um de nós. Com cada um de nós, com tudo que acontece. E aonde é manifestado a glória de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, os anjos de Deus também estão. E quanto mais você se entrega para as coisas de Deus, a glória de Deus vai se aproximando de nós e cuidando de nós. E quanto mais você vai pecando, vai dando legalidade ao pecado, a glória de Deus vai se afastando. Vai se afastando. E aí, quanto mais você peca, quanto mais nós pecamos, o que vai acontecer? Vai ser estabelecido o quê? O reino das trevas. E o reino das trevas traz o quê? O reino das trevas vai trazer a dor, a tristeza, a depressão, a falta de esperança, a angústia, a solidão. Porque está em Cristo, você vai estar limpo, totalmente limpo. Vai haver uma limpeza espiritual, é como o ferro enferrujado. E aí, quando você pega aquele ferro enferrujado, você faz o tratamento dele e limpa ele, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um ferro limpo, sem ferrugem, porque ele está tratado. E a mesma coisa no reino de Deus, na nossa alma, no nosso espírito. Quando você reconhece o senhorio de Jesus Cristo, o sangue de Cristo nos purifica, nos limpa de toda condenação. O que vai acontecer? Você vai estar purificado, nós vamos estar purificados. A glória de Deus vai se aproximar de nós. E quanto menos nós dermos legalidade ao pecado, mais a glória de Deus vai se aproximar de nós. Por isso que fala que nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Porque não tem como estar na presença de Deus e não ser participante da glória, da graça, da presença, das bênçãos dele. E lá continuando, em Romanos 8, Romanos 8, do versículo 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É o que eu estou falando. E aqui em Romanos está declarando isso. No versículo 13. Então, se nós continuarmos vivendo as coisas que agradam a carne, fazer aquilo que agrada a carne, só vai trazer corrupção, dor, tristeza, angústia, depressão. Porque todos os que são guiados, no 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O pensamento de Deus, lembra que eu falei do pensamento? O pensamento de Deus nos guia, porque Ele tem o melhor para nós. Então Ele está preocupado com cada um de nós. E o Espírito Santo é uma pessoa. E Ele está preocupado conosco. Ele clama com gemidos inexprimíveis. Ele está ali clamando por nossas vidas. Ele deseja que você viva o reino de Deus, seja introduzido no reino de Deus, colocado no reino de Deus, para ser participante do reino de Deus. E se você não deseja isso em sua vida, não tem como a preocupação de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo atuar com liberdade em nossas vidas. E lá em Gálatas 2:20 diz assim, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive,
Mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo, vou ler de novo, porque acho que deu uma falha aí na internet. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer, Deus, Ele enviou o seu Filho por amor a nós, para que nós pudéssemos viver esse acesso pelo Espírito Santo, sermos envolvidos pelo Espírito Santo, pela glória, a graça de Deus, e sermos participantes dessa glória. O corpo é anulado. É incapaz, quando você anula o corpo, é incapaz de promover qualquer queda. Quer dizer, você está ali intimamente ligado com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que cuida de nós, e você se distancia do pecado. O pecado não vai te influenciar mais, você não quer mais, você não deseja isso mais para a sua vida, então você não vai ter mais aquele desejo de queda, de cair, de pecar. A sua mente vai estar no reino de Deus, na esperança, na glória de Deus. Na pessoa do Espírito Santo, você vai dizer, acordar de manhã, você vai falar: Espírito Santo, tu és meu amigo, muito obrigado por você estar aqui, eu amo a tua presença, não tenha pressa de ir embora, fica aqui comigo, cuidando de mim. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se afasta de nós quando alguém comete pecado, porque é como se Deus estivesse preocupado com nossas vidas. E aí você peca, e Deus está vendo você pecando. E aí Ele vai se entristecendo, vai se afastando, vai falando: nossa, eu estou aqui tão preocupado com Ele. E Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Por isso que entristece o Espírito Santo quando alguém peca. Nós temos medo de magoar o Espírito Santo. Temos medo dele se afastar de nós. Nós nos preocupamos com o Espírito Santo. Nós temos medo de magoar o Espírito Santo. Eu não quero te magoar. E quando acontece alguma coisa, que você sente que vai acontecer alguma coisa, você fala: Espírito Santo, me livra disso, por favor. Espírito Santo, eu sei que tu está aqui. Fortalece os anjos, dá capacitação para os anjos, para Ele cuidar melhor de mim, para que eu possa passar por isso em tranquilidade, em paz. E lá no 15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Né? Então, o Espírito Santo não está escravizando ninguém. Ele quer dar liberdade. É uma liberdade que nós temos diante de Deus, porque viver em Deus é uma liberdade sobrenatural. É uma liberdade sem igual. Nós temos a liberdade de fazer as coisas, viver o reino de Deus, a glória de Deus, a comunhão com Deus. E isso gera o quê? Muitos frutos. Frutos vivos, de vida. As pessoas sentem prazer de estar perto de nós. Porque a glória de Deus, a graça de Deus está perto de nós. Não é como o prazer do mundo, momentâneo. Uma pessoa pode chegar e dar algo para você, mas aquilo ali vai ser só para aquele momento. Aquilo ali não vai ser eterno, mas o que Deus te der vai ser eterno. Se Deus abrir uma porta, vai ser eterno. Se Deus te dar condições financeiras, vai ser eterno. Uma condição que você não vai jogar fora. Por quê? Porque você está tão envolvido com as coisas de Deus, que aquilo ali vai fluir, Ele vai te direcionar para que você não perca aquilo mais.
e você vai viver as coisas do reino de Deus. E diz lá no 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Quer dizer, se nós participamos, reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, reconhecemos o seu governo, a sua glória, a majestade dele, nós vamos viver esse reino de maneira o quê? De maneira íntima com Deus. De maneira pela qual nós vamos viver, sabe, pensando, acordar pensando, dormir pensando, glorificando, porque nós somos o herdeiro. Nós não temos preocupação de nada, Deus vai cuidar de nós, de tudo aquilo que nós necessitamos. A nossa preocupação diante de Deus não vai influenciar em nada. Mas quando oramos, falamos com Deus, Pai, minha situação é essa, minha situação é aquela. Ele vai cuidar de nós, Ele vai direcionar, Ele vai trazer o direcionamento. Nada nos separa do amor de Deus. É isso que diz lá em Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada. Quando você está acessado ao reino de Deus, viver na atmosfera do reino de Deus, a glória de Deus, você foi purificado. Você renunciou todas as coisas que faziam a separação entre você e Deus. Você acessou o reino, você está ali intimamente ligado, você está diante da luz de Deus e você não quer se afastar daquilo ali de jeito nenhum. Você tem uma preocupação em não magoar o Espírito Santo. Você tem essa preocupação, você fala, Espírito Santo, eu te desejo o tempo todo aqui comigo, não vai embora, a tua presença é maravilhosa. Eu quero cada vez mais desenvolver a tua presença, a presença do reino, a glória de Deus. Ser participante do reino de Deus e o seu amor pelas coisas de Deus, o seu desejo de ser participante do reino de Deus, é o que vai fazer com que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa vai ser capaz de te afastar do reino de Deus, porque você está tão envolvido com as coisas de Deus, com a presença de Deus, envolvido ali, acessado. Você fala, não quero perder isso aqui nunca mais, nunca mais. Porque vai ser algo mais precioso do que qualquer riqueza nesse mundo. Qualquer pedra preciosa, nada, nada, nada. Você vai falar, não quero perder isso aqui é algo que eu não quero perder, isso aqui é uma pérola preciosa, isso aqui é uma joia. Eu não quero perder essa intimidade, essa comunhão. E a Bíblia, ela tem muitos códigos de promessa, muitos códigos de direcionamento, muitos códigos que falam a respeito de como você andar no propósito, seguir o propósito do reino de Deus e estar ativado no propósito. É o desejo do teu coração, é o desejo que o propósito do Espírito Santo seja realizado em minha vida. Você declara isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, fique à vontade, fique à vontade, porque você está ali em comunhão, em vida, em liberdade com o Espírito Santo. Porque se nós não entendermos da palavra, trazer a palavra para nossas vidas, ler a palavra, estudar a palavra, se você lê a palavra sem a presença do Espírito Santo, é só um livro acadêmico, você só vai ter informação. Mas a palavra de Deus é uma chave no mundo espiritual. E aí, quando você
tem entendimento da palavra. O Espírito Santo traz essa palavra revelada ao teu coração, que você está ali, sabe, flamejante, envolvido com o reino de Deus. E você vai entender esses códigos no mundo espiritual. Você vai encontrar êxito. Você vai lograr êxito naquilo que você faz. Porque você está ali envolvido com o reino de Deus, envolvido com a glória de Deus. E nada vai ser surpresa. Por quê? Porque você está vivendo as coisas de Deus. Você está envolvido, você fica ali, sabe, maravilhado. Maravilhado de viver o reino de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E lá em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não quer dizer que Deus seleciona uns para brilhar e outros para derrota, não. Não tem nada disso. Deus ama todos. Todos nós viemos de Deus. Deus ama todos nós. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo ele clama com gemidos inexprimíveis por todos nós. Por isso que a palavra diz que nós seremos guiados pelo Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guiará por toda a verdade. E por isso que Deus deseja realizar em cada um de nós o seu propósito. Realizar seu propósito não quer dizer que todo mundo vai ser patrão, dono de uma empresa. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele vai realizar o seu propósito, de que você vai ter uma vida de quê? Uma vida que você vai ter a prosperidade. E a prosperidade não tem nada a ver em ser dono, em ser proprietário de empresa, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa trabalha no emprego normal, como todo mundo, e tem casa, carro, consegue botar gasolina, consegue comprar a compra do mês, pagar o seu IPVA, pagar os seus impostos, sem problema nenhum. Por quê? Porque é a prosperidade de Deus naquela casa. A prosperidade não está relacionada à riqueza. A prosperidade não está relacionada à riqueza. Mas tem uns que Deus chamou para ser rico e outros para serem trabalhadores. Uns para cuidar como dono da empresa e outros não. Mas a prosperidade é para todos, sem medida. Mas basta o quê? Nós acessarmos o código que está na palavra de Deus, os códigos que estão na palavra de Deus. E esses códigos, ele entra em atuação quando você declara, quando você fala. Porque tudo que Deus criou foi por meio da palavra. Deus falou, haja luz, e houve luz. E a primeira coisa que você deve determinar na sua vida: Senhor Jesus, eu reconheço teu senhorio, e que haja luz na minha vida, haja luz em tudo que eu faço. Haja luz, haja intimidade, haja a tua glória, para viver o teu reino. E aonde há luz, há tudo exposto diante de Deus. Tudo vai ser exposto, não tem nada escondido, você não é enganado. Porque a luz mostra tudo, você vai enxergar todas as coisas com clareza. E o Espírito Santo é o pensamento de Deus. A presença do Espírito Santo é o que cuida de nós. Ele vai nos guiar. Ele vai dizer não por aí, não, para cá, para lá, para aqui. É isso que o Espírito Santo sempre vai fazer em nossas vidas, atuante. E por isso que Deus enviou o Espírito Santo para cuidar de nós. O Espírito Santo é uma pessoa. Você precisa falar para Ele quando você está aqui. Muito obrigado, porque o Espírito Santo é uma pessoa que
Ele está clamando com gemidos inexprimíveis por nós noite e dia. Ele não vai se afastar da gente. A única coisa que sai a presença do Espírito Santo é o pecado, que vai, se afastando. E aí você vai se sentindo mais frio, mais distante. Você não entende. O louvor se torna chato, a adoração se torna chata, a palavra se torna chata, tudo que é referente à palavra de Deus se torna enjoado. Você não quer isso, você não aceita mais isso. E Jesus, quando ele veio, ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai, para glorificar o Pai. Por isso que ele diz lá em João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se você deseja ser atuante aonde você estiver para glorificar a Deus, você quer glorificar a Deus, você tem que declarar para o Espírito Santo, verbalizar, profetizar: Espírito Santo, em nome de Jesus, eu estou aqui para exercer o teu propósito, exerça o teu propósito na minha vida, ativa o teu propósito na minha vida. E a princípio, dependendo da situação, você vai ter algumas perdas e você vai ficar desesperado. Porque como assim eu tive essas perdas? Porque Deus nunca te deu aquilo ali. E quando você fala isso, quando você tem algumas perdas, é porque Deus nunca te deu aquilo ali. E a primeira coisa que Deus faz é tirar aquilo que Ele não deu. E Ele vai tirar. Porque você profetizou, você verbalizou, você declarou. E aí, quando Deus tira tudo aquilo que não é dele e você se manteve firme, o que Ele vai fazer? Ele vai começar a colocar a base, levantar, e ali Ele vai erguer com uma base firme. Porque não existe como Deus cumprir o propósito dele sem atuar, sem estabelecer o reino dele. Não tem. E assim, não existe propósito sem etapa. E aí é o primeiro ponto. Não existe propósito sem etapa. Não existe sucesso sem história. É o segundo ponto. Não existe propósito sem preço. Não existe propósito sem preço. Não existe propósito sem estar entrelaçado com outras pessoas, seja ela incrédula ou cristã. Vivemos em uma sociedade com direitos e deveres. Deveres moral e cívicos. Princípios, dignidade e responsabilidade. O seu propósito é uma construção constante. E manter-se no propósito é preciso de um relacionamento. Né? É isso que é ativar o propósito. Não existe chegar no propósito sem etapas. Não existe sucesso sem história. Não existe propósito sem preço. Não existe propósito sem estar entrelaçado com outras pessoas, seja elas incrédulas ou cristãs. Vivemos em uma sociedade com direitos e deveres. Deveres morais e cívicos. Princípios, dignidade e responsabilidade. O seu propósito é uma construção constante e manter-se no propósito é preciso de um relacionamento. Não tem propósito como você ativar o propósito, direcionar o propósito sem relacionamento, sem você entender a sociedade, o contexto todo das pessoas. Não tem como você viver num propósito, uma coisa está ligada à outra. Então você está ligado ao reino de Deus e à sociedade. É preciso estar entrelaçado. Você não vai viver um propósito pisando nas pessoas. Você não precisa pisar em ninguém, destruir a vida de ninguém para chegar àquilo que Deus quer. Não é nada disso. É relacionamento. Eu estou vivendo um relacionamento. Um relacionamento. Hoje essa pessoa foi, como é que se diz? Foi o ponto para que eu chegasse naquele outro lugar. Beleza. Mas aquela pessoa, não quer dizer que eu humilhei aquela pessoa, né? Porque eu nunca mais vi aquela pessoa, que eu não vou ser grato àquela pessoa. Deus colocou aquela pessoa naquele caminho para ser essencial, para me direcionar para outro lugar.
Foi uma pessoa que chegou ali para me direcionar para outro lugar. Talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa. Ou aquela pessoa vai estar constantemente na tua caminhada até você alcançar o propósito. Mas aquela pessoa foi útil naquele momento. E isso que quer dizer, não tem como você chegar ao propósito sem relacionamento. Não tem. Mas se a pessoa não estiver entrelaçada com o reino de Deus e quer chegar ao propósito sem as coisas de Deus, sabe o que ela vai ter para a vida dela? Uma síndrome chamada síndrome de Lúcifer. Que é o quê? Eu preciso pisar, menosprezar, envergonhar, destruir, abater, para que eu encontre o quê? Êxito naquilo que eu estou fazendo. Eu vou lograr êxito naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque não é o reino de Deus que está estabelecido ali, é o reino das trevas. E o reino das trevas você precisa pisar, envergonhar. Você exerce sem nenhum tipo de comprometimento moral, sem dignidade. Por isso que eu pontuei aquelas questões. Porque é um relacionamento com Deus, é um relacionamento que o outro não vai se sentir menos. Ele sabe que ele está ali para ser um degrau para você ser direcionado para outro lugar. E o reino de Deus funciona assim. Todos nós somos importantes para o reino. Todos nós, sem dúvida nenhuma, todos nós somos importantes. Mas se o reino de Deus não estiver estabelecido, é um reino de dor, de mágoa, de frustração, de dor, que só vê o bolso dele, só vê eu primeiro, e que se dane os outros. Não é assim. Estabelecer o reino de Deus é todo mundo ali em unidade, todos num só pensamento. Todos nós precisam de um só pensamento, é unidade, é reino, todos indo numa só direção. E quando há essa síndrome de Lúcifer, então não tem motivo. Você perde a vontade, você perde a esperança, o outro mata a sua esperança. Todo mundo machucado, todo mundo gritando de dor. Está todo mundo com dores psicológicas. Então, lá em Ezequiel, capítulo 28, 14, diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no monte de Deus e caminhava entre as pedras flamejantes. Quer dizer, Satanás, ele era um querubim ungido. Deus constituiu ele belo, sabe? Com capacidade, sabe? Que sem igual. Ele era o cara lá no reino de Deus. Mas aí ele se corrompeu. E quando ele se corrompeu, o que ele gerou? A síndrome de Lúcifer. O reino dele das trevas, que é de dor, mágoa, tristeza, corrupção. Sempre está querendo trapacear, sempre está querendo dar volta nos outros. É igual quando tem aquelas psicologia a respeito de: eu quero ver se você consegue vender uma escova de dente para o banguelo. E aí o cara tem que conseguir vender uma escova de dente para o banguelo, para a pessoa que não tem dente. E aí, não é que você vai usar nesse momento a estratégia de Satanás, não é nada disso, eu estou dando um exemplo. Mas no reino das trevas, você tem que fazer coisas absurdas. Coisas que, para dar a volta, para ganhar, para ter mérito, para ter glória. Essa é a síndrome de Lúcifer. Mas o propósito, quando você exerce o propósito ele vem antes dos planos. Nenhum produto é criado sem propósito, antes de ser feito.
O começo é a evidência que o propósito está pronto para cumprir o propósito. Quer dizer, você tem uma caminhada para chegar até o objetivo. Você tem uma caminhada para chegar ao objetivo. O objetivo é o quê? Quem produziu a escova de dente, ele sabia qual era o propósito da escova de dente, qual era a proposta da escova de dente. Né? Então ele chegou lá, ele criou a escova de dente, sabendo que ele tinha que botar aquelas cerdas, ele sabia que tinha que fazer todo aquele esquema para ser uma escova de dente. Então, antes de produzir a escova de dente, ele sabia para que servia o propósito, para que servia aquilo. Ninguém vai criar um produto sem propósito, ainda mais em longa escala. Ninguém vai criar sem propósito. Primeiro vem os testes. Não, vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo ali. Vamos fazer os testes para ver como é que vai chegar até o propósito. Eu tive uma caminhada da minha conversão até que hoje eu esteja pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Eu tive uma caminhada. Eu entrei para a igreja em 1985. Eu tive uma caminhada. Mas eu não saí querendo pregar torta e direita, falando aquilo que veio na minha cabeça. Não. Eu tive que passar todo um processo. E todos precisam disso. Paulo, ele quando se converteu, ele não saiu pregando igual um doido. Ele passou, os estudiosos falam que ele levou uns 3 anos mais ou menos, para que ele começasse a pregar, porque ele precisou se preparar para aquilo. Os apóstolos caminhavam com Jesus, mas quem exercia o reino era Jesus. Jesus, quando ele nasceu, ele não nasceu já e começou a pregar e que se dane, vocês se viram para lá, e eu vim aqui cumprir o propósito do meu pai, e eu vou meter bronca mesmo, já com 1 aninho, já saiu andando, e eu vou fazer acontecer. Não. Jesus cresceu, a palavra diz que ele crescia em estatura e conhecimento. Jesus não saiu metendo a bronca lá e vou fazer acontecer, não. Com 30 anos, ele começou a exercer o ministério dele. É a mesma coisa João Batista, quando nasceu. Quando Maria chegou, ele soltou no ventre de Isabel, da sua irmã de Maria. Ele pulou lá, agitou, e ela foi cheia do Espírito Santo. E quando ela foi cheia do Espírito Santo, a capacitação veio na vida dela, na vida de João Batista. Por quê? Porque havia uma promessa feita pelo pai, ao pai dele. E quando houve essa promessa ao pai dele, que ele ficou até mudo até o nascimento do menino, porque as pessoas, elas estavam ali sedentas por um profeta, para alguém que falasse, fosse usado por Deus. Eles tinham muitos anos, mas quando João nasceu, João também não saiu metendo bronca, não. Não saiu metendo bronca. Mas depois ele sabia do propósito que ele veio. E ele começou a pregar, a falar. E aquele povo estava ansioso para que João começasse logo a exercer seu ministério. E quando Jesus chegou para ser batizado, que o Espírito Santo veio e capacitou Jesus, que João o apresentou naquele momento, no seu batismo, o que aconteceu? João Batista foi preso e depois foi morto, mas Jesus dali em diante começou a exercer o seu propósito. Começou a exercer o propósito. E o propósito era o quê? Morrer por amor à humanidade. Jesus veio cumprir esse propósito. Mas não foi de qualquer jeito. Cumprir um propósito não é de qualquer jeito. O único que quer que você faça as coisas de qualquer jeito e chegue a qualquer lugar de qualquer jeito, sem saber de nada, é o diabo. Por isso que ele levou Jesus lá no pináculo do templo e falou: atira-te daí,
Quer dizer, o cara não tem capacitação nenhuma profissional e coloca o cara sem habilitação nenhuma para operar uma máquina pesada, né? Aquela de máquina retroescavadeira, ser um maquinista de trem, um piloto de avião. Não tem como. Não tem como o cara chegar lá e pegar um avião e sair voando de qualquer jeito. Não tem como um cara pegar um trem e sair conduzindo um trem sem saber de nada. Não tem como, não tem como. Mas o diabo, ele quer que você faça de qualquer jeito. Chegue lá no topo de qualquer jeito e daí você se vira para lá. É exatamente o que o diabo faz. E por isso é preciso entender que há uma história para você chegar até o propósito, né? Não existe propósito sem um plano. Você precisa exercer um plano, mas sabe do propósito. O propósito é aquele, mas eu vou fazer os planos para chegar até lá. É isso como funciona o propósito de Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós, mas para chegar até o propósito, você precisa de uma trajetória, para que você estabeleça, seja firmado, tenha base. Então, quando você tem base, você chega no propósito, você não é abalado, você não é retirado de lá de qualquer jeito, você não é jogado fora, ninguém vai vir querer te tirar dali de qualquer jeito. A pessoa pode até falar, eu vou te tirar daí. Tá bom. Mas você está firmado em Deus, ninguém vai conseguir te tirar. E aí, exercer o propósito, tem que ter os planos, não adianta, para cumprir o propósito. E lá em Ezequiel, Romanos 8:37 diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Jesus nos amou e já deu essa sentença para nós favorável. Nós somos mais que vencedores, mas existe uma caminhada para exercer o propósito. Pode ser que seja hoje, ou pode ser daqui a uma semana, ou daqui a 10 anos. Não sabemos. Depende de cada um de nós, da força de vontade de cada um de nós. Quanto mais nós nos lançamos para o propósito, mais rápido o propósito vai acontecer. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu vou me lançar, eu vou me dedicar, eu vou honrar, eu vou fazer, vou aprender e vai chegar até o propósito. Porque se lançou, não é de qualquer jeito. E de qualquer jeito vai trazer dores, vai trazer marca, vai arrancar lasca. E está dentro do propósito, só que diz lá em Atos capítulo 2, verso 3. E de repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E vieram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ter a capacitação do Espírito Santo é o primeiro ponto para chegar a um propósito. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você for exercer o propósito, você está ligado com o reino de Deus, intimamente ligado com o reino de Deus. Você está fazendo aquilo para glorificar a Deus. O teu pensamento é glorificar a Deus aonde você estiver. Você é piloto de avião. Você está ali levando passageiros para um lado e para o outro. Mas o que você está fazendo? Com excelência. Você está glorificando a Deus? Está glorificando a Deus. Você é capacitado para aquilo ali, mas você quer glorificar a Deus. Mas se você for conduzir cheio de vaidade, querendo se aparecer, querendo se mostrar, o que vai acontecer? Vai acabar acontecendo uma tragédia. Vai acabar acontecendo uma tragédia. Por quê? Por causa da vaidade. Então, quando você tem um pensamento de amor pelas vidas, pensamento de amor em conduzir para glorificar a Deus, eu estou aqui representante do céu para glorificar a Deus, eu glorifico a Deus nas minhas atitudes. E o Espírito Santo sempre vai estar ali, trazendo o melhor para nossas vidas. E vieram
o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ter e ser cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer para nossas vidas. Se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, você será apenas um religioso. Não desejar a capacitação do Espírito Santo é só apenas alguém, mais um do mesmo. O reino de Deus não é estabelecido. É como a preocupação, como eu falei lá no início. A preocupação de Deus não é estabelecida. O pensamento de Deus não é estabelecido. E aí, o religioso só faz uma coisa: matar as coisas de Deus. Tirar o poder de Deus, afastar o poder de Deus. É tanto engessamento, que vai matando aos poucos, tirando a presença de Deus, a capacitação de Deus. Mas estar no Evangelho é o quê? O poder de Deus, a glória de Deus, o pensamento de Deus, uma vida, a esperança. Ter a esperança de Deus. Ser cristão não é um religioso. Só o Espírito Santo pode nos tornar a chegar ao propósito. Só o Espírito Santo. Não tem outro jeito. E Ele cuida de nós o tempo todo. E quando você está intimamente entrelaçado com o reino de Deus, está lá em Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Mas pastor, como é que funciona isso? Então, quando você é apresentado, aceita Jesus, o teu nome está lá no livro da vida. Você reconheceu a Jesus. E aí as tuas práticas vão ser determinantes para que você cada vez mais seja envolvido com as coisas de Deus. E quando você é envolvido com as coisas de Deus, o que vai acontecer? Você vai se chegando mais, se aproximando do reino de Deus. Você vai ser introduzido no reino de Deus. Vai ser colocado no reino de Deus. E quando o teu espírito é colocado no reino de Deus para viver o reino de Deus, que você é envolvido com a glória de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, os anjos de Deus, o que vai acontecer? O pensamento de Deus são mais altos do que o pensamento terreno. Os caminhos são mais altos que os caminhos terrenos. Então você vai viver o reino de Deus, a glória de Deus, uma caminhada vitoriosa pelo Espírito Santo, porque você está envolvido com o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo é o nosso amigo, ele é o agente que está ali o tempo todo cuidando de nós. Ele é o agente que está ali cuidando de nós o tempo todo. Quando se há uma amizade com alguém, ou exerce um cargo de confiança, você não pode sair falando do que o seu amigo falou, ou do que o teu patrão falou. Estar no reino de Deus é praticamente como se nós fôssemos militares. Como se nós fôssemos militares. Então, quando se é militar, o que vai acontecer? Você não pode sair falando o que está acontecendo ali no militarismo. Você não pode sair falando, eu vou falar porque eu não quero nem saber, as forças especiais, as suas táticas e não sei o que, e você sair falando. Você não pode sair falando. Você tem que viver um momento de cada vez, né? Uma hora de cada vez. E aí você vai viver no reino de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. É isso que está dizendo, que eu estou querendo passar para você. Uma equipe de segurança, ela não vai sair divulgando as suas estratégias de segurança. Já pensou? Cada país colocar ali que se dane, pode entrar aí e faz o que quiser. Não, cada equipe de segurança tem sua determinação e não pode saber o que está.
Algumas coisas é passado assim para a sociedade, outras não. Outras não. Não é passado para a sociedade. É tática. Não tem como. É tática de guerrilha, não vai passar assim que se dane. Tem toda uma estratégia, tem todo um desenvolvimento. E a mesma coisa nas nossas vidas. E nós precisamos exercer isso nas nossas vidas. Esse cargo de confiança. O Espírito Santo está confiando em cada um de nós. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar só para nós. Revelar só para nós. Que é o pensamento de Deus. Ele vai falar só para nós. É individual. Olha, isso aqui. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar e você vai poder falar para a sua família. Tem coisas que o Espírito Santo vai te revelar e você vai poder falar para os teus amigos. Tem coisas que o Espírito Santo vai te revelar e você vai poder falar para a sua igreja, para o teu pastor. Mas tem coisas que o Espírito Santo vai falar só para você. Acabou. Não vai falar mais para ninguém. É só com você. Estratégia. Estratégia. E aí é cargo de confiança. Eu confio em você. É cargo de confiança. Você tem um cargo de confiança no reino de Deus. E você exerce o propósito. E exercer o propósito é isso. Então, nós precisamos cada vez mais ter patente. E é assim que funciona no militarismo. E cada vez mais, um exemplo assim. Quando você está no reino de Deus, você é um militar. A sociedade, né, as pessoas que não são cristãs. E aí você vive ali na sociedade sabendo que você tem um propósito, uma patente. Você é alguém no reino espiritual. Mas você não fica expondo que você é um militar. Tipo assim, um militar das Forças Armadas, ele não fica pelas ruas andando com um tanque de guerra na rua, com seu arsenal na rua. Ele não fica demonstrando seu poder bélico no meio da rua. Não, não é isso. É para a hora certa. Na hora da guerra eu tenho meu poder bélico. Eu não vou sair dando tiro com caminhão, com aqueles lança-míssil, .45. Não é nada disso. Eu não vou ficar demonstrando meu poder bélico. Eu não vou ficar demonstrando. Então, assim, o cara é militar. Ele pode ter coronel, ele pode ser major, pode ser tenente, ele pode ser quem for na área militar, mas ele não fica demonstrando poder bélico. Olha, eu vou ficar dando tiro aqui porque eu sei atirar de 12, eu sei atirar de escopeta, eu sei atirar de pistola. Nada disso. Ter envolvimento no reino de Deus, você sabe que você está sendo graduado, você tem uma patente, mas na hora certa, você tem as habilidades certas, corretas, no mundo espiritual. E cada vez mais o teu anjo vai crescendo espiritualmente, vai sendo graduado. Cada vez que o teu anjo é graduado, mais excelente é, mais equipe ele pode trazer para trabalhar com ele. Por isso que é muito importante saber das coisas do reino de Deus, das coisas que é da palavra de Deus. E cada vez que nós olhamos, assistimos filmes, parece que o reino de Deus está copiando os filmes, está copiando as coisas, mas é o contrário. O reino, os filmes, os desenhos, muito deles tem reflexo das coisas de Deus, muito deles. Um reflexo muito forte do reino de Deus, no mundo espiritual, é aquele filme Matrix. O filme Matrix é praticamente mostrando o que está acontecendo. É uma realidade virtual. O mundo é a realidade virtual. O camarada, ele está ali dentro daquela bolha, vivendo aquela bolha com uma realidade virtual. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Né? A Matrix. E o reino de Deus é o quê? Quando você é arrancado daquela bolha, quando você é retirado daquela ilusão, e você vê que você está vivendo uma grande ilusão, você está dentro de uma bolha, você não está vivendo nada. Você não está vivendo nada, você está sendo usado, você está sendo consumido. E é isso que acontece com a Matrix. O Avatar também é outra demonstração
do reino de Deus. É quando você o quê? Se liga com o Espírito Santo, se conecta com o Espírito Santo e tem acesso às coisas de Deus. O Avatar mostra claramente isso. Mas parece que o Avatar, Deus copiou o Avatar. Não, é o Avatar que está copiando o reino de Deus. Pode ser uma coisa realmente que foi ali copiado mesmo. O camarada que escreveu aquilo pode ser um cara que é cristão ou não. Mas, de qualquer jeito, não importa. Aquilo ali é praticamente dizendo que você precisa se conectar para você acessar o mundo espiritual. Você precisa se conectar com o Espírito Santo. É assim que acontece com o Avatar. O Avatar, quando eles entram lá no outro mundo, eles precisam de uma conexão. E quando eles se conectam, eles vão para o outro mundo, viver outro mundo. E é isso que acontece. Eles permanecem lá no mundo espiritual. Peter Pan é uma clara demonstração que o inimigo não quer que você saiba como é a realidade. Que você viva no mundo de ilusão. Eu vou viver ali naquele mundinho das mesmas coisas, das mesmas práticas. É como as pessoas falam, nossa, eu conheço essa música é de 1800, nossa, aquela época que era boa. Aquela época. Deus não trabalha com o passado, Ele ama o presente e o futuro. Deus é futuro. Hoje, teve aquela música, aquele louvor, aquela canção, pronto. Amanhã já é outra história. Deus, já pensou se a sociedade vivesse presa no passado? A sociedade ia viver à luz de vela, vivendo sem carro, andando a cavalo, sem asfalto, sem nada. Como seria? Você conversa com uma pessoa que tem mais ou menos uma idade de 100 anos, ela vai falar, nossa, na minha época não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha lâmpada. Nossa, uma pessoa que ela viu, eu acho que veio primeiro a luz de vela, depois a luz de querosene, eu não sei como é que foi, mas depois veio a energia elétrica para a lâmpada, né? E depois veio a incandescente. Você imagina a pessoa que viveu lá naquela época, pegou essas fases todinha, sabendo que ela tinha que caminhar 30 quilômetros para chegar num lugar a pé. Eu morei numa cidade a qual Dom Pedro, ele ia a cavalo, depois fizeram a linha de trem, a primeira linha de trem, e aí ele ia de trem e subia a cavalo para onde ele queria ir. E aí, é interessante, já pensou? Hoje em dia, ser assim? Então, por isso que Deus, Ele quer que o ser humano evolua cada vez mais. Ele deseja que o ser humano evolua de verdade. Ele tem prazer na evolução do ser humano, em ver que o ser humano está construindo coisas para que seja abrangente para todos. Para todos, não tem limite. Se Deus não quisesse que o ser humano isse além, Ele não daria inteligência, o discernimento. Ele não daria, não adianta. Deus não daria o discernimento. Então, por isso que Peter Pan é uma clara evidência de como o inimigo quer que você não evolua. Eu não estou dizendo que Matrix é do diabo, eu não estou falando que Avatar é do diabo, eu não estou dizendo que o Peter Pan é do diabo, eu não estou falando nada disso, eu estou dando um exemplo. Um claro exemplo de que o inimigo não quer que você chegue aquilo que tem que chegar. Que aquilo que você vive é mais legal de se você chegar a algum lugar do propósito de Deus. É a mesma coisa a Caverna do Dragão. Também não estou dizendo que o Caverna do Dragão é do diabo. Mas quando você acessa a vida em Cristo, que toda vez aqueles camaradas lá do Caverna do Dragão, quando eles estão para chegar à vida, o que acontece? Sempre tem alguma coisa que puxa ele de volta. Sempre acontece que ele não consegue acessar. Mas
se você prestar atenção, se eles passarem por outro lado, aonde que eles estão saindo? No parque de diversão. E o parque de diversão remete a quê? A celebração. Então, é uma clara evidência de que quando você acessa as coisas do reino de Deus, celebração é outro nível. É a celebração, e o diabo não quer que ninguém acesse isso que Deus tem para nós. Dizendo que aquilo lá que eles vivem no Caverna do Dragão, naquele mundo lá paralelo, que não tem nada, é tudo arcaico, tudo é isso que é o mundo. No mundo espiritual, o mundo é arcaico. No mundo espiritual, sem Deus, é arcaico, é destruído, é tudo, sabe, uma luta desesperada para se alcançar, para demonstração de poder, para demonstração de glória, de força, de habilidade. Mas no reino de Deus, todos têm um propósito. É como no Caverna do Dragão. Se acessar, passar para o outro lado, é acessar o reino de Deus, é se conectar com o Espírito Santo, é acessar a glória de Deus e viver o reino de Deus. É uma grande demonstração. E nesse momento, eu quero estar orando pela sua vida. E você fale com o Espírito Santo aí onde você estiver. Você fala: Espírito Santo, eu quero exercer o teu propósito na minha vida. Eu quero que o Senhor exerça o teu propósito na minha vida. Eu quero viver o poder de Deus. Eu quero viver o reino de Deus, a tua glória, a tua majestade. Você diz isso para o Espírito Santo. Vamos estar orando nesse momento, amém? Poderoso Deus, eterno Pai, oh Deus amado, nós somos gratos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Espírito Santo, fale melhor a cada coração. Eu te apresento cada vida, Espírito Santo, que ouviu essa palavra. Que entenda o Espírito Santo que é preciso acessar o reino de Deus, mas não tem como acessar se não for pelo nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ti. Oh Jesus, eu te apresento essas vidas que declaram que querem viver o propósito do reino de Deus, acessar o reino de Deus, acessar a vida, acessar, Espírito Santo, a tua luz, ser iluminado por Jesus. Que muitas e milhões e milhares de vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Oh Jesus, estamos aqui para exercer o teu ministério. Estamos aqui, Espírito Santo, para que o Senhor ministre cura, ministre libertação, restauração. Eu declaro vida, eu declaro esperança, eu declaro a tua luz em nome de Jesus. Seja agora envolvido pela graça e a glória de Deus. Amém? Até a próxima live. Deus abençoe. Você querendo nos convidar, chamar para a tua igreja, chamar para nós estarmos louvando, para estarmos pregando. Estamos à disposição. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima live.